Daniel, retomando a nossa conversa deixada ali no primeiro segmento. Quando a gente fala nos articuladores políticos, nós estamos falando de que forças, afinal? 3 forças centrífugas nas quais nós devemos prestar muita atenção. Uma bancada do PL, liderada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que tem feito um trabalho muito meticuloso e bem sucedido diante do desafio que ele encontrou, que é de construir uma maioria na Câmara dos Deputados e também da bancada do PL no Senado, construir o que já dizem ter uma maioria no Senado para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita que contempla Jair Bolsonaro. O Centrão, que tem como objetivo transformar Tarcísio de Freitas numa espécie de herói da anistia e finalmente colocá-lo como um candidato irrefutável para 2026 à presidência da República, mas que também quer usar a anistia como uma muleta, uma carona para outras pautas, a PEC da blindagem, a mudança de fórum privilegiado. E o governo que, por um lado, já olha para o Centrão e fala, você quer brincar disso? Eu também vou brincar de tirar o Centrão de diretorias dos Correios, da Codevasf, da Caixa Econômica Federal, vou deixar de pagar a emenda parlamentar que eu posso deixar de pagar, então podemos brincar disso também. E não descartaria um outro elemento que é absolutamente fundamental, um outro ator, que é o Supremo, que vai aproveitar, inclusive, um julgamento esta semana sobre militares que foram indultados da PM de São Paulo, envolvidos no massacre do Carandiru, para, mais uma vez, falar contra a anistia. E forças estão organizando o quê, Rafael? Olha, eu assim, seguindo a tipologia que o Daniel fez, o que eu acho que é... Você vê, eu fui anotando. Eu vi. É enorme, né? Ele começou pelo PL do Sóstenes, com a dificuldade de criar uma bancada coesa de oposição, foi para o Centrão, que ali abriga-se um monte de siglas, foi para o governo e do governo para o Supremo. Falta alguma coisa, Daniel? Também chega, né? Vamos lá, Rafael. Então, eu não vou, né? Já acho que o Daniel fez bem a explanação, mais ou menos, dessa correlação de forças. Aí você está perguntando, né? Então, não, eu estou perguntando especificamente em quem tenta carregar a anistia, quem consegue levar em que direção? Então, por hora, acho que é só descoordenação. E acho que o segredo para, eventualmente, a gente tentar entender o que essas forças que o Daniel mencionou efetivamente querem, tem um pouco a ver com o plano eleitoral de 2026. Porque tem um certo paradoxo, certo? Na ideia de que se o Tarcísio é o candidato do Centrão, né, que ele parece ser o nome para enfrentar a provável campanha de reeleição do presidente Lula, isso significa que é bom que o ex-presidente Bolsonaro não tenha qualquer possibilidade de ser candidato, né? Muito embora a anistia, é bom sempre ressaltar, ela nem daria direito, mesmo que aprovada, porque o ex-presidente Bolsonaro perde direitos políticos, na verdade, pela questão da legislação eleitoral. Do TSE anterior ao TSE. Então, assim, mas em boa medida, se passa, em tese, a pressão também aumentaria. Então, parece ser, na verdade, às vezes eu tenho a sensação, e aqui divido com vocês, que é uma espécie de um grande jogo de cena em que o objetivo principal é ir consolidando esses nomes do Centrão, se associando a bandeiras caras ao bolsonarismo, para uma vez que, evidentemente, não deve ser aprovada essa versão mais ambiciosa, em tese, usufrui desses direitos políticos, pensando lá em 2026. A chave que falta e que não entrou na tipologia do Daniel é o comportamento do Eduardo Bolsonaro, que lá de fora também traz um pouco desse tom e ajuda a bagunçar esse cenário. Ajuda a bagunçar, e hoje o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou, parado, falando com calma, que sim, que vai haver uma reação. Como é que essa chave vai atuar? William, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que não gosta, se incomoda, sim, mas que não vai mudar qualquer linha e qualquer rumo de julgamento por conta de pressão ou por conta de sanções dos Estados Unidos. Eu, olhando todo o tabuleiro, William, eu defendo, acho que devia pautar logo essa anistia. E se for nos termos que o Supremo já avisou que derruba, se for nos termos da Câmara. Aprova, vota, vai no Senado, o Senado vai mudar, vai por outras coisas, vota, e aí o Supremo decide se é constitucional ou não. E aí acaba essa história, porque o país está parado.
Em razão disso, tem 6 meses. O que foi aprovado no Congresso esse ano? Nada. Relevante só a retaliação, a reciprocidade, né, Daniel? Foi só isso, que não usamos ainda, como uma reação ao tarifaço. Agora, de relevante, nada. Zero. A agenda legislativa desse ano é um horror. Não tem nada. Aí cada um está cuidando do seu. Você me lembra um episódio recente, foi durante o governo Bolsonaro, quando tivemos toda aquela discussão sobre as urnas, lembra? Que aí Arthur Lira foi e pautou o voto. Né? Sim. Perdeu. E acabou a conversa? Não acabou. Não, mas aí do ponto de vista... eu digo isso pelo seguinte... Legislativo, sim. Eu digo isso pelo seguinte, para voltar um pouquinho a esse fio do raciocínio. Vai algum dia cair a ficha para os bolsonaristas que o Jair Bolsonaro não vai ser candidato? Tá um processo de aceitação difícil, principalmente na iminência de ir para a prisão. Hoje, por exemplo, eu vi também uma outra solução possível, que seria, nessa anistia light, que não é anistia, porque não é um perdão, incluir ali algum trecho de obrigar e determinar que ex-presidentes da República só possam cumprir prisão domiciliar, que é um pavor do bolsonarismo, do Bolsonaro ir para Papuda e ter problema lá, enfim. Hoje, isso eu não consegui evoluir nessa apuração, mas isso me foi falado hoje. Agora está travado, nada anda. Como que você tem uma medida provisória, que é a da tarifa social, que beneficia 60 milhões de brasileiros, não é isso? É isso, né? A tarifa social. 60 milhões, É um quarto da população. E isso não foi sequer discutido, aprovado, nada. Uma coisa que é incrível nessa discussão toda aqui que a gente está fazendo, não pela primeira vez, é que você mexe uma peça desse tabuleiro e o jogo inteiro de xadrez muda. Então, hoje, se ouvir ali, entre aliados de Bolsonaro, que essa coisa do Marco Rubio, olha, Estado de Direito no Brasil está acabando, já sinalizando alguma sanção adicional. E aí o Supremo pode também dizer assim, quer saber de uma coisa? Você vai botar aqui a Magnitsky mais vários ministros do Supremo, então vamos mandar o Bolsonaro para uma cela fechada na Papuda, né? Que é uma coisa que o Supremo pode fazer, né? Pode fazer, em represália. Se você quiser entender como represália a ação dos Estados Unidos, pode entender, mas ele pode fazer isso. Outra peça que me parece interessantíssima, de gente que já chegou ao presidente da República dizendo, olha, existe um clima que é inegável, mais favorável, mais pró-anistia ampla no Congresso, principalmente na Câmara, mas também um pouco no Senado, de passar. Então, por que o Lula não se antecipa a essa discussão toda, em vez de entregar um prêmio ao Sóstenes Cavalcante, à bancada do PL, ao Tarcísio de Freitas, não demonstra num gesto de magnanimidade um indulto ou um endosso a um projeto de anistia light, mas alguma coisa que signifique que, olha, os peixes pequenos estão perdoados. Isso traria o protagonismo para Lula e não deixaria o protagonismo. Mas ele já sinalizou isso. Mas o Palácio Planalto mas ele não topa. foi a público. O Palácio Planalto topa a anistia light. Davi Alcolumbre topa a anistia light. Quem não está topando a tal da anistia light, que não tem nada de anistia, mas pegou esse nome. Quem não está topando é a bancada da Câmara, que quer uma anistia ampla, geral e restrita para dar um perdão ao Bolsonaro. É aí que está travando. Esse que é o problema. O Palácio Planalto já topou, o Supremo Tribunal Federal já topou. Quem não está topando é a Câmara. Aí a gente tem que considerar a linha do tempo, Rafael. A gente tem que calcular em que medida o transcurso do tempo mantém a situação atual como ela está, que é de paralisia e estagnação, ou se ela vai erodindo gradativamente o que tem de capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro condenado. Acho que esse é um ponto, e se a gente pensar, né, em linha do tempo para destravar esse jogo e o impacto daquele ponto que a gente começou a conversar no início do programa, impacto na agenda, quem na verdade tem um risco grande é o governo pelo projeto de reeleição. Porque onde que você me perguntar, onde que eu acho que aí os parlamentares vão deixar de lado toda essa celeuma, é quando for precisar tratar do orçamento. Porque ninguém vai querer entrar 2026 em ano eleitoral com um orçamento completamente desfigurado. Que é como está agora. Que é o que hoje está agora. Então, uma boa parte da agenda do governo, se não andar, para eles também não tem grande custo. Se entrar, por exemplo, se o projeto da reforma do imposto de renda não for aprovado
até esse ano, aí na verdade ele não tem nem base legal pelo princípio da anualidade. O que parece que ser o fundamental para os parlamentares é quando vamos discutir o orçamento, porque eles já estão, na verdade, fazendo um movimento para o orçamento de 26 vir com uma espécie de calendário de execução de emendas concentradas fora do período da legislação eleitoral. Até lá, William, eu não vejo grande incentivo. Acho que é o governo que vai ter que se movimentar. Mas a tarifa social é importante para o governo para o ano que vem, como bandeira de campanha, e o imposto de renda também é importante para o governo. O que eu ouvi muito hoje é que o governo, como essas duas medidas provisórias, quer dizer, uma é projeto de lei do imposto de renda, mas a medida provisória da tarifa social, elas são causas populares, o governo que tem uma dificuldade de articulação política e de formar consensos e maiorias no Congresso Nacional, largou mão de qualquer articulação política, achando que seria aprovada naturalmente, porque elas são populares e que o Congresso abraçaria as duas porque elas são populares. Só que não está conseguindo aprovar. Calma lá. O Centrão vai entregar esses votos no final das coisas, mas é especialista em criar dificuldades para vender facilidades. Rafael lembrou muito bem, tem o princípio da anualidade. O imposto de renda precisa ser aprovado, isenção, até 31 de dezembro, para valer o ano que vem. Senão já era e não pega ano eleitoral. O relator é Arthur Lira. Ele custou para apresentar um parecer. Apresentou no dia em que foi nomeada a aliada dele para o Superior Tribunal de Justiça. O projeto vai para o Senado, depois que passar, vai ser modificado, volta para o Arthur Lira. Ali nós estamos falando já de dezembro. Eu fico imaginando as benesses que o governo terá vontade de fazer para o relator e para toda a bancada do Centrão para aprovar esse projeto em dezembro. Mudando brevemente de assunto, mas acho que está bem no meio dele, o governo ainda acha que o Tarcísio vai ser o seu adversário ou já não acha? O governo tem essa percepção, muito embora aqui, Palácio dos Bandeirantes, a percepção é contrária, é oposta. Quando fala do entorno mesmo, quem que fica vendendo o Tarcísio candidato? São os caciques do Centrão, porque precisam de um candidato e não tem um candidato. Quando você fala na cozinha do Tarcísio, na cozinha mesmo, as pessoas que são próximas, leais, enfim, estão com ele há 5, 10 anos, não por conveniência política, eles não cravam. Se a eleição fosse domingo, dizem que não seria. Se ele tivesse que decidir hoje, ele não seria. E aí acho que tem um cálculo político dele. Tem uma reeleição garantida aqui em São Paulo e tem os principais projetos dele em São Paulo, no estado, são para entregas em 28, 29 e 30, e ele quer entregar. É um sujeito novo, ele pode ir em 30, e a eleição contra o Lula não é uma eleição fácil no ano que vem. Fica ali se criando que ele tem que a eleição do Lula, o Lula vai chegar com 40% para começo, na largada. Não é fácil, ainda mais com inflação de alimentos tendo um repique para baixo, ainda mais com essas benesses ali, com as bandeiras todas de tarifa social, de imposto de renda. Não é uma eleição para a oposição também tão tranquila assim. Para terminar, está definido o Tarcísio como candidato? Não, está longe de ser definido. Acho que é importante para o Planalto ter essa espécie de interlocução e polarização com o Tarcísio, porque se realmente ele vier, então, é um nome que tem um capital eleitoral para ser mais competitivo. Eu achei que quando o ministro, por exemplo, do Transportes, o Renan Filho, faz uma manifestação em rede social para polarizar com o Tarcísio, então acho que de alguma maneira, mesmo que o Planalto ainda tenha alguma dúvida, mas agora faz um pouco sentido fazer esse movimento para, no mínimo, dificultar que a rejeição do Tarcísio fique muito separada da rejeição ao bolsonarismo. Então, quanto mais o Tarcísio se expõe a essa agenda da anistia, pelo menos na minha leitura, mais ele se aproxima do bolsonarismo e talvez num patamar que inviabilize para 26. O Daniel, seus 30 segundos finais. Absolutamente rápido. Na semana passada, ao encontrar um dos ministros mais próximos de Lula, eu perguntei o seguinte: Tarcísio vai ser mesmo o candidato da oposição? E aí ele me disse assim, bom, o presidente já escolheu, Tarcísio vai ser o candidato. Eu disse, presidente, o senhor está falando Jair Bolsonaro, né? Aqui em Brasília a gente tem mania de chamar ex-presidente de presidente. Presidente é o Bolsonaro, né? Não, presidente Lula já escolheu
que seu adversário é Tarcísio de Freitas. E até daqui para frente só vai pensar em adversário como Tarcísio de Freitas.